Olá, meus amigos, boa tarde. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, sexta-feira depois das cinzas, início de nossa caminhada para a Páscoa, tempo da Quaresma. Nós estamos apresentando uma catequese sobre o Credo. As últimas semanas falamos sobre creio em Deus Pai. Agora nós vamos falar que esse Deus que é Pai é uno e trino. Teremos algumas semanas sobre essa catequese. Então, dissemos na sexta-feira passada que íamos refletir sobre a realidade de Deus pluripessoal. É claro que não é fácil chegar a essa conclusão, porque no Antigo Testamento mesmo encontramos uma preocupação na afirmação de um Deus único, ciumento, que afasta a possibilidade de outros deuses. Trata-se do monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Recorremos mais uma vez ao símbolo niceno-constantinopolitano, que algumas vezes estão no folheto da missa, aquele credo maior, é um símbolo da fé cristã para o início destas nossas reflexões, que são uma série de reflexão. Então a gente diz: creio em um só Deus. A raiz desta confissão na unicidade de Deus está na revelação divina do Antigo Testamento. É o enunciado fundamental de nossa fé. É a confissão no único Deus que se manifestou ao povo de Israel. No Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a gente lê, escuta e se encontra com esta revelação que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ainda os profetas, como por exemplo o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou único. É opinião comum que o mistério da Trindade não foi revelado publicamente no Antigo Testamento, nem proposto à crença do povo. Entretanto, Deus, ao se revelar aos antepassados, pôde isentar desta ignorância comum alguns privilegiados, que eram seus íntimos e que deviam preparar e começar já, por assim dizer, a economia cristã. Convinha que estes amigos de Deus tivessem já como no esboço o mistério da encarnação e, consequentemente, um certo conhecimento da Trindade que supõe a encarnação. Alguns teólogos pensam que parecem ressaltar isto as seguintes palavras de Jesus: Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Ele o viu e ficou cheio de alegria. E ainda, eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvi o que ouvis e não ouviram. Esses desejos tão intensos parecem permitir certo conhecimento da divindade do Messias, ou seja, de Jesus. As pessoas desejaram vê-lo e, portanto, a alegria consistia em vê-lo. Ao mesmo tempo que eram desejos intensos de permitir ver e conhecer o Messias, elas entendiam que havia uma ligação desse Messias com o Pai que o enviou e com o Espírito que estava sobre ele para ele fazer a sua missão de Messias. Mas esses personagens estavam bem longe da plenitude de luz que mais tarde foi comunicada aos apóstolos. No entanto, como amigos de Deus, eles deveriam saber alguma coisa acerca da vida íntima da comunidade eterna, a qual nós chamamos de Trindade. É uma comunidade porque estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo.
Há, entre os estudiosos da palavra de Deus, quem veja na seguinte afirmação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a trindade de pessoas e a unidade de natureza em Deus. Santo Agostinho é um dos que diz ser razoável ver nesta expressão a pluralidade da Trindade. Vale a pena dar uma olhada no seu tratado chamado A Cidade de Deus, livro 16. Há ainda quem consiga ver a Trindade nas teofanias, nas quais duas ou por vez três pessoas parecem se manifestar, como no Carvalho de Mambré, Gênesis 18, versículos do 1 ao 15. Impressionantes são os textos sobre a sabedoria, combinados com os textos sobre a palavra de Deus e sobre o Espírito Santo. Livro da Sabedoria, por exemplo, capítulo 9. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem. Quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria? E se do mais alto dos céus vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Aqui se podem reparar as três ou os três termos trinitários: Deus, ou o princípio primeiro, em seguida o verbo, a palavra pela qual Deus cria todas as coisas, ou a sabedoria, e enfim o Espírito Santo. Além das profecias, os padres da igreja empregaram para demonstrar a divindade do Filho o que é dito da sabedoria celeste nos livros sapienciais. Já no livro de Jó e de Baruque, celebram a sabedoria como procedente de Deus. Mas é sobretudo no livro dos Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria, que ela é representada como uma realidade divina, subsistindo à direita de Deus e criando o mundo com ele. No livro da sabedoria, a gente pode ler: ela, sabedoria, é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, nenhuma mancha pode se insinuar nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da divindade de Deus e uma imagem da sua bondade. Embora única, tudo pode, é imutável em si mesma, renova todas as coisas. Então, esses textos que nós trouxemos aqui é um pouco para a gente pensar que Deus, embora sendo único na sua realidade divina, mas ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, ou como Pai, Palavra ou Sabedoria e como Espírito Santo. Então a gente com certeza aos poucos vai entender porque nós dizemos: creio em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus e trino em pessoas. Meus amigos, desejo a você um bom final de semana. A gente continua esta catequese na semana que vem e que sejamos felizes, que este tempo da Quaresma renove o nosso espírito, renove o nosso coração, a fim de que na companhia de Deus encontremos a paz e a felicidade eternas. Agora invoco sobre você e suas famílias a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.